Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 2, versículos 5 e 6. Nós vamos começar a ler com o versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Ok, vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado por sua palavra. Obrigado por Cristo, que nos reconciliou pela obra regeneradora do Espírito Santo, para nos dar um novo coração, uma nova mente. Pai, nós vivemos em tempos difíceis, estamos de trás das linhas inimigas, e com cada geração que passa, Senhor, parece que cada vez mais estamos nos afastando, estamos mais longe do Senhor. Sabemos que não pode haver paz, não pode haver bondade além do Senhor. Então eu oro pelos jovens que estão ouvindo este vídeo e eu peço ao Senhor por todos eles que antes de mais nada eles estejam seguros em Cristo e que eles cresçam no seu amor por eles, que aumente a reverência pelo Senhor e o temor do Senhor. Senhor, eu gostaria que eles fossem simplesmente pessoas comprometidas, simplesmente apenas com o Senhor. Senhor, por favor, ajude-os a sair, fortaleça-os. Use esse estudo agora, Senhor, para a glória do seu Filho, para o bem do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Ok, bem, vamos começar. Se você se lembra, nos versículos de 1 a 4, nós tivemos a admoestação para procurar, para que não... Eu pretendo procurar com todo o coração, como tesouro, chorar por exclamar. Então, nem descobrimos que nós devemos fazer o que está nas Escrituras. Agora, no versículo 5 e 6, temos as promessas de Deus. Agora, lembre-se do que eu disse, que se você está acreditando, confiando em coisas que Deus não prometeu na sua palavra, isso é presunção. Mas se ele tem prometido coisas na sua palavra e você não está acreditando nelas, é pecado de incredulidade. E também é uma espécie de ataque ao caráter de Deus. E eu quero que você entenda que Deus é fiel, que Ele nos deu muitas promessas preciosas na palavra e que nós podemos acreditar nelas, podemos esperar que elas sejam cumpridas. E nesse caso, podemos esperar que Deus conceda sabedoria aos jovens que procuram. Agora, eles procuram por isso, na verdade, não colocar uma Bíblia debaixo do braço, sair pela noite, esperar que isso penetre sozinho no seu coração, no seu cérebro. De fato, abrir a Bíblia, estudar a palavra de Deus, ir à igreja, ouvir os sermões, tomar notas, falar com pessoas mais maduras, experientes, crentes, mães, pai, sobre a palavra de Deus. É assim que nós crescemos, é preciso de esforço. Agora vamos olhar a primeira promessa no versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que significa discernir algo que meio que tem uma ideia de poder, ver por intermédio dele, perceber o que realmente é, pesar isso em uma balança e determinar a qualidade disso, ou talvez esteja tomar uma decisão, seja tomar uma decisão entre duas coisas ou mais. Por exemplo, digamos que você chega ao final de um lugar que tem 3 divisões diferentes, 3 caminhos separados, que você pode discernir entre o caminho certo e o errado. E assim, pode pesar na balança os caminhos.
se esse é bom, se esse é mau, se é agradável a Deus, se é o melhor. Você entende? Nem tudo que é bom é o que nós devemos fazer. Devemos procurar o que é bom, devemos procurar o que é melhor, ok? Então, no livro de Provérbios, promete que, se estudarmos o livro de Provérbios, cresceremos na nossa capacidade de determinar, assim, com sabedoria, a qualidade das coisas. Agora, aqui, especificamente, está falando sobre o temor do Senhor. É a capacidade de olhar, de ver, discernir os pensamentos, as ações, as atitudes, e em determinar isso. De fato, demonstrando reverência e respeito a Deus. Ou você não vê isso? Você entende? É muito, muito importante, porque tem havido, assim, durante toda a história, pessoas que eu acredito que, sinceramente, elas procuraram o favor de Deus, mas elas não fizeram o que estava de acordo com a palavra de Deus, e sempre que isso acontece, nós temos exemplos disso. Por exemplo, o livro de Juízes, que nós encontramos no capítulo 17, versículo 6, e no capítulo 21, 25, algo idêntico, uma declaração que diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Agora, não diz que eles não ouviram a palavra de Deus, diz que não havia rei. Então, como nós aplicamos isso? Bem, em uma área perfeita, assim, o rei de Israel deveria ser designado por Deus, e de acordo com o livro de Deuteronômio, ele deveria governar e discernir apenas de acordo com a palavra de Deus. Ele não era um inventor de suas próprias leis, ele deveria se submeter todo o seu reino ao que está escrito. E o que simplesmente aqui está dizendo é que, uma vez que não havia uma autoridade bíblica, todos faziam o que achavam certo aos seus próprios olhos. E nós podemos aplicar dessa maneira. Se você não vai estudar as Escrituras, se você não vai se submeter às Escrituras, então você vai fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Isso é uma coisa muito perigosa. Essa é a marca do livro de Juízes. E se você já leu o livro de Juízes, eu espero que você saiba que foi um momento muito triste na história de Israel. E também um tempo muito perigoso, um tempo de muita imoralidade, porque todos simplesmente faziam o que achavam certos. Então vemos que hoje muitas nações, infelizmente também, vemos nas igrejas algumas, onde as pessoas estão fazendo o que lhes parece próprio aos seus próprios olhos. Mas um dos primeiros passos para crescermos em Cristo e ganharmos sabedoria é reconhecer que não somos uma fonte de sabedoria, não somos uma fonte da verdade. Devemos nos submeter nossas vidas à palavra. Agora, ele diz que se você buscar a sabedoria, aprenderá como discernir as coisas que demonstram verdadeira reverência a Deus. Mas não apenas isso, diz que você vai descobrir o conhecimento de Deus. Agora, jovens, vocês precisam me ouvir. Eu vou dizer uma outra vez, não há nada mais importante neste planeta do que estar crescendo no conhecimento de Deus, não apenas da vontade de Deus, primariamente da pessoa de Deus, é o caráter de Deus. Você entende? Se eu conheço o caráter de uma pessoa, eu posso saber muito a respeito do que eles querem e o que eles não querem. E da mesma maneira, se você conhece a Deus, você sabe quais escolhas você deve escolher, baseado nas Sagradas Escrituras. Porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E você sabe que é a sua obrigação andar no parecer. Então, Provérbios nos promete que, se procurarmos, nós ganharemos a capacidade de saber o que agrada a Deus. E nós saberemos mais. A coisa mais importante na história, a pessoa mais importante no cosmos, nós vamos conhecer ele e saber como responder em conformidade a esse tratamento. Deixa eu ler aqui alguns textos. Nós já lemos antes, eu só quero usá-los como um lembrete para vocês. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. A maioria dos homens procura a sabedoria mundana, a fama, ou a força, poder, riquezas.
É o que a maioria das pessoas estão procurando. Mas eu oro para que você seja diferente e que você procure crescer, conhecer quem morreu por você e ressuscitou dentre os mortos. Agora, Daniel 11:32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui está falando sobre uma pessoa que possivelmente já viveu durante a história. Alguns pensam que está falando sobre um anticristo dos últimos dias, mas o que sabemos aqui é que fala de um homem muito perverso que veio contra o povo de Deus. E vejamos aqui que ele diz com palavras lisonjas, que ele usa palavras lisonjas, ele vai contar mentiras, ele vai enganar muitas pessoas. Mas as pessoas que conhecem o seu Deus, a Deus, você entende? As pessoas que conhecem a Deus não apenas evitarão o engano, eles ainda vão mostrar força e vão ser ativos, eles continuarão realizando a vontade de Deus, mesmo no meio dos tempos difíceis. Qual é a chave? Bem, eu já vi isso em todo tipo de crente forte, tanto na história, quanto os que estão vivos hoje em dia, mas aqueles que conhecem a Deus, os atributos, que eles conhecem o caráter dele, eles são capazes, eles confiam nele. Agora, é uma promessa para aqueles que procuram, pois a sabedoria irá encontrar ela. Agora vamos continuar, eu quero que olhemos para o versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O que sabemos a respeito disso? Quero dizer, o que é isso? Está nos dizendo que Deus é a fonte de todas as coisas, todo conhecimento a respeito dele, é a fonte. Você entende? Agora, eu quero que você olhe algumas coisas aqui que diz: o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Eu quero que você veja por um momento, eu vou desenhar algumas linhas aqui que não são muito traçadas, porque todas essas três palavras aqui são muito, muito parecidas, e elas meio que se relacionam, bem que diretamente, assim. Mas o entendimento é os fatos sobre a realidade, o que é verdade. Você tem que conhecê-los. Você não pode começar com opiniões retóricas ou argumentos ou qualquer outra coisa, que você tem que começar com os fatos. Neste caso, o que são os fatos? Sobre Deus. Aprendemos que a palavra de Deus, pela palavra de Deus, é que ele dá para nós isso. Então, é o entendimento. Então, ele fala sobre inteligência, que é a capacidade de pegar todos esses fatos diferentes e colocá-los juntos, juntos com harmonia e sem contradição alguma. Olha, como eu já ensinei vocês, antes de vocês interpretarem uma passagem das Escrituras de uma maneira que contradiz outra passagem, existem algumas possibilidades. Estamos errados em uma interpretação e certos na outra, ou você está errado em ambas, mas você não pode estar certas em ambas. A Bíblia não se contradiz. É da mesma forma com todo o conhecimento. Não apenas devemos conhecer os fatos, mas precisamos reuni-los de uma maneira que não seja contraditória, em que todos os fatos trabalhem juntos, em harmonia. Então, ele fala sobre sabedoria, que é a capacidade de levar tudo isso e aplicar corretamente na vida, para viver, explicando, mas o mais importante é aplicando em nós mesmos, vivendo. E isso é que a Bíblia promete aqui. Agora, ele diz que o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O que você entende aqui é que nós vamos ver isso no versículo 7, é que Deus não está apenas sendo uma fonte de sabedoria, mas Deus se deleita em dar. Ele faz isso para você. E você não tem que ter várias chaves misteriosas diferentes, você não precisa bater por inúmeras portas. Deus está disposto a te dar sabedoria àqueles que procuram. Agora, eu disse que Deus é a fonte de sabedoria, mas como podemos nos basear nessa fonte? Quero que você mantenha aqui marcado, e por apenas um momento eu quero que você vá para Mateus capítulo 4. Eu quero que você veja um texto que tem muito a ver com o que estamos olhando aqui.
Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus está sendo tentado pelo diabo. E ele responde à tentação do diabo. E ele diz, Jesus, porém, respondendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é isso que nós temos aqui em Provérbios. Se você olhar de perto, basta olhar para isso. Ele diz, versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Agora, Jesus diz a mesma coisa aqui em Mateus, versículo 4. Versículo 4. O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O que estamos falando aqui? Estamos falando das Escrituras. Eu tive um amigo que ele me procurou alguns minutos atrás e ele estava falando sobre como crescemos em Cristo, como crescemos na maturidade. E ele disse rindo, não é incrível? De fato, se resume a duas principais coisas que muitas poucas pessoas querem fazer. E uma delas é o estudo da palavra de Deus. E a outra é a devoção à oração. Jovem, me escute, não há maneira de contornar isso. Se você quer sabedoria, se você quer o conhecimento de Deus, então você tem que buscar. Ele dá. É da maneira que está prescrito. E são três, a palavra de Deus, a oração e o Espírito. Agora, quando digo palavra de Deus, quero dizer que é o seu estudo pessoal. Não há como nada para substituir isso. Mas eu quero que você também veja que Deus determinou que a gente faça parte de uma igreja local, em onde a gente vai se assentar debaixo da autoridade de outras pessoas piedosas, trazendo esperança com o estudo da palavra de Deus e a oração. Também precisamos estar em uma igreja local para estarmos com outros crentes, para que sejamos juntos ali para um afiar o outro. O aviso de Deus é a fonte de sabedoria, mas essa fonte é principalmente por intermédio do estudo de sua palavra e também na oração. Agora, em capítulo 2, versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E em seguida, versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é escudo para os que caminham na sinceridade. Agora, ele nos diz, versículo 4, que nós precisamos procurar sabedoria como tesouro. Ele diz, se buscares sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares. Mas a mesma ideia aqui que estamos encontrando novamente no versículo 7, que o Senhor, ele armazena a palavra. Literalmente o Senhor tem um tesouro armazenado, que é sabedoria, para os retos. É como se o Senhor estivesse fazendo isso aqui, ó. Ok, ele te ama muito. Agora, isso é apenas uma ilustração limitada, mas é como se ele estivesse acumulando sabedoria para dar a você. E o seu armazém é infinitamente grande. Ele valoriza a sabedoria e ele está armazenando para você. E como você recebe isso? Buscando isso. Como você busca? Por intermédio da palavra de Deus. Então, ele armazena boa sabedoria. E você diz, bem, ele está dizendo que só armazena sabedoria para o super espiritual? Não foi isso que ele disse. É para os que andam e que buscam caminhar em integridade, que temem, respeitam ao Senhor, que lamentam ou ficam tristes quando não respeitam o Senhor o suficiente, que procuram obedecer ao Senhor e que estão quebrantados, ficam quebrantados quando desobedecem. São as pessoas, não são pessoas perfeitas, são pessoas que creem em Deus e sinceramente querem conhecer Ele e sinceramente querem realizar a vontade dEle. E são pessoas que, quando pensam que estão quebrantadas, se apegam à graça e elas correm de volta para Deus. É isso que se trata. Olha, então ele guarda a sabedoria para nós. Ele é um escudo para aqueles que andam em integridade. De novo, jovem, eu quero que você tenha um equilíbrio aqui. Deus, ele não vai abençoar os rebeldes, aqueles que vivem apenas na rebelião externa a Ele, ou uma apatia, ou simplesmente não se importam. Ao mesmo tempo, eu quero que você veja que há alguns de vocês jovens por aí que são devotos a Cristo e vocês querem seguir Ele, vocês querem ser melhores, vocês querem ser mais obedientes, mas vocês olham no espelho da palavra de Deus, vocês enxergam tantas falhas e vocês dizem, isso não pode ser uma mentira para mim.
Então, é caminhar em integridade, acreditando e procurando fazer a vontade de Deus. E, de novo, ser quebrantado e andar em arrependimento. Então, assim, a essa pessoa, Deus promete dar a sabedoria. Ele está lá em cima, acumulando um monte cada vez maior de sabedoria para dar a você. Mas também Ele promete ser um escudo para você e te proteger. E nós vamos ver depois, mais tarde no estudo, algo muito, muito importante, como Ele nos protege. Existem duas maneiras pelas quais são atos de providência, em que Deus literalmente intervém para nos proteger. E isso pode acontecer. E Ele faz o principal, principalmente este meio de ser um escudo, Ele está nos ensinando com a sabedoria para que nós mesmos possamos saber como evitar as armadilhas e os perigos encontrados neste mundo. Ok, bem, Deus te abençoe. Nós passamos pelos versículos 5 a 7 e algo que eu quero que vocês vejam de Deus é que Ele tem disposição, Ele tem desejo, é a alegria dEle conceder sabedoria para que vocês passem pelos problemas. Ele não é um velho avarento que não quer te dar qualquer coisa. O problema sempre está ao nosso lado. Então nós procuramos andar com diligência como deveríamos ser. Mas isso também pode mudar. Eu espero e oro para que haja muitos de vocês que irão me superar no conhecimento de Deus e na sabedoria. E que seja para a glória de Cristo. Então, até a próxima lição. Deus os abençoe.